Hoje eu quero falar para os irmãos, e esta palavra o Senhor já vem falando ao meu coração há algum tempo, e eu quero colocar para os irmãos aqui o tema da ministração: semeadores de esperança. Semeadores de esperança. A palavra de Deus diz que Abraão creu e teve esperança, mesmo quando não havia motivos para lhe ter esperança. Isso é um mistério, irmãos. Isso aí é um mistério de Deus na vida do salvo. Hoje, uma das maiores tragédias que as pessoas estão vivendo hoje, inclusive no meio religioso, no meio cristão, é o apodrecimento da esperança, o necrosamento dessa esperança que, para o salvo, ela é viva. Não é uma esperança comum, é uma viva esperança. As pessoas não acreditam mais. Aliás, eu digo, elas acreditam sim, mas acreditam que nada vai mudar. Acreditam que não tem mais jeito. Acreditam que é impossível. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz o contrário para a gente. A Bíblia nos dá uma direção diferente acerca da esperança. E é por isso que eu quero dizer aos irmãos que cada um de vocês que está aqui, cada crente é um semeador de esperança. Quando a gente anda por aí, a gente anda levando a esperança, porque a gente foi salvo pela esperança, né? E seremos salvos mediante a esperança da volta de Cristo para nos buscar. Então, no crente, a esperança nunca morre. Ela nunca morre, ela nunca se desfaz. Ainda que a gente passe por momentos difíceis, como estamos passando agora, um tempo de desesperança, onde as pessoas estão aflitas, ansiosas, nós somos semeadores de esperança. E eu quero trabalhar essa palestra, essa ministração, no livro de Lamentações. Exatamente o livro que traz para a gente um relato de desesperança, de dificuldade, de grande sofrimento do povo de Israel, né? Jeremias viveu um momento de profunda desilusão, uma circunstância de desespero e de desesperança, mas vem do profeta também, do profeta Jeremias, o brado, o grito pela esperança. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso num tempo em que Babilônia destruiu todo o memorial da adoração, do culto ao Senhor, destruiu tudo. Ele quis trazer à sua memória. Ele chama o povo a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. As lamentações de Jeremias são impactantes e retratam um momento de horror na história do povo de Israel, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. E eu quero fazer um link, irmãos, dessa ministração com as crianças. Tenta imaginar a situação das crianças, dos filhinhos, das crianças de peito, dos bebês. Nós temos filhos pequenos, alguns irmãos têm filhos, eu já tive filhos pequenos. Imagina o sofrimento dessas crianças num tempo de destruição como foi esse período que Israel viveu. Então eu vou na Bíblia, eu vou diretamente ao texto para ler com os irmãos alguns fragmentos. Prestem bastante atenção, né? Porque nós queremos discorrer aqui, irmãos, acerca... Primeiro nós vamos mostrar o nosso irmão, o profeta Jeremias, ele faz uma exposição da realidade que Israel estava vivendo. Ele começa assim, o livro de Lamentações, né? Ele diz assim, primeiro capítulo: como jaz solitária
a cidade outrora majestosa, populosa, gloriosa, a cidade de Jerusalém. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pela face. Não tem quem a console. É assim, irmãos, que começa o livro de Lamentações. É um lamento. Aliás, Lamentações, na verdade, né, é um cântico fúnebre que fala da morte de uma nação, do sofrimento, do luto de uma nação diante da opressão. No versículo 3, ele continua dizendo: Judá foi levado ao exílio. Aqui é a realidade que eles estão vivendo. Afligido e sob grande servidão. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha às reuniões solenes, às celebrações. Todas as suas portas estão desoladas e os seus sacerdotes gemem. Irmãos, essa é a realidade de Sião no tempo de Jeremias, o tempo da desolação, um tempo de desesperança, né? Por isso, Jeremias começa falando da realidade. Não é diferente da realidade do mundo de hoje, irmãos. Nós ainda estamos vivendo um país com ainda alguma condição de sobrevivência, mas existem milhões de pessoas que não têm comer amanhã de manhã. Existem milhões de pessoas que não têm uma casa para morar, para se abrigar dessa chuva, deste vento, deste frio que está aí. Você que tem o seu cantinho, você que tem a sua casinha, você glorifica o Senhor, você está abrigado, você está livre disso. Mas o profeta continua falando, e aqui no versículo 8 ele traz a primeira causa de tanta ruína. Ele diz: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Qual é a causa da ruína de Israel? Qual foi a causa? Pecado. Pecado não confessado. Não houve arrependimento da nação. E o resultado disso foi a tragédia que se abateu, o cativeiro. Todos os que a honravam hoje a desprezam. Aqui, versículo 8. Porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Ele começa a mostrar aqui, irmãos, as consequências desse pecado. Primeiro, desprezo. Depois, vergonha. No versículo 11, ele diz: todo o seu povo anda gemendo. Consequência do pecado, gemido na alma. Gemido na alma. No versículo 14, ele continua falando das consequências do pecado. Olha o lamento do profeta. Ele diz: o jugo das minhas transgressões está atado, eu estou preso, estou amarrado. Eu estou algemado pela minha transgressão. E ele abateu a minha força. Sabe por quê? Porque se afastou de mim o Consolador. Lá no versículo 16. Irmãos, é uma sequência de dor. Ele vai expondo até de maneira poética, até porque este livro aqui também é um salmo poético, né? Ou seja, as consequências do pecado: desprezo, vergonha, gemido, dor, e as forças se vão, porque de mim se afastou o Consolador. Né? Não há quem a console, não há quem console Jerusalém. E aí, no versículo 18, ainda do primeiro capítulo, ele traz a segunda causa. Ele diz: justo é o Senhor, pois me rebelei, pois nós nos rebelamos contra a sua palavra, a sua ordem, o seu mandamento. Qual foi a primeira causa, irmãos?
Jerusalém pecou gravemente, versículo 8. Qual foi a segunda causa? Versículo 18. Nos rebelamos contra a sua palavra. Pode haver consequência mais dolorosa para alguém que se rebela contra a palavra do Senhor do que a ruína como Israel viveu, a nação que Deus chamou para proclamar as verdades dele. A igreja Deus chama hoje para proclamar as verdades do Senhor. Israel falhou. Israel não cumpriu esse propósito. No capítulo 2, Jeremias traz para a gente uma terrível constatação. Irmãos, isso muita gente discorda, muita gente tem dificuldade, não é discordar, mas tem dificuldade de entender essa verdade. É que as tristezas de Sião, a dor, o abandono que Sião estava vivendo, provém do Senhor. Ele diz, como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, ele não teve piedade de Sião. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Irmãos, acompanhe comigo, deixa o Espírito Santo te instruir, te direcionar para onde Deus quer nos levar nesta noite. No versículo 5 ele fala, do capítulo 2, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Irmãos, quando é que a gente pode conceber algo como isso? Aquele a quem Deus amou tanto, bichinho de Jacó, o povo que ele chamou como seu. O profeta diz aqui no seu lamento que o Senhor se tornou como não se tornou inimigo, mas como inimigo do seu povo. Mas a dor está aumentando, hein? A dor está crescendo do profeta. O lamento dele vai aumentando. No versículo 6 ele diz, demoliu com violência o seu tabernáculo, e como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. Misericórdia. Versículo 7. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Eu não sei se quando você leu Lamentações, se você atentou para isso. Detestou Deus o lugar mais sagrado onde ele habitava, o santuário, o tabernáculo. A constatação é cruel, irmãos. E Jeremias, lá na frente, ele vai dizer, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? A constatação do profeta é que as tristezas de Sião vinham do Senhor. O Senhor estava entrando com juízo sobre a nação que ele amou, que ele separou. A justiça do Senhor estava em forma de açoite sobre uma nação. Mas aí, meus queridos, a coisa começa a ficar mais feia. Se você pensa que a situação já chegou ao seu limite, Israel vai descer ainda mais. Israel vai mergulhar ainda mais na lama. Aqui, no versículo 11, o profeta fala assim, do capítulo 2, versículo 11, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia. É a primeira vez no livro, que ele fala do choro, da dor da alma dele, associado à angústia do coração. E ele usa a expressão calamidade. 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 Sabe por quê? Ele responde, pois desfalecem os meninos, desfalecem as crianças de Israel, as crianças de peito.
andam pelas ruas da cidade e dizem às suas mães: mãe, não há pão. Mãe, onde está o pão? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade e quando exalam a alma nos braços de suas mães. Aqui eu faço a conexão com aquilo que eu estou dizendo, que eu disse no início da ministração. Amanhã é o Dia das Crianças. E eu vejo o profeta aqui derramando o seu grito, o seu lamento, e de maneira mais forte e dramática no texto, quando ele fala das crianças. Quando ele fala acerca dos pequeninos, calamidade, crianças morrendo de fome. Lá no capítulo 4 ele diz, ali, até os chacais dão o peito e dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Ele faz uma comparação aqui das mães de Israel que abandonaram seus filhos. Assim como as avestruzes, as fêmeas dos avestruzes põem seus ovos e abandonam o ninho para que o macho choque os ovos e cuide dos filhos. O profeta aqui faz uma comparação dessas mães como aquelas que deixam seus filhos. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e não tem ninguém que lhes dê. Irmãos, o quadro é um quadro dantesco, é um quadro aterrorizador. E se vocês não sabem, isso não acabou ainda, porque no versículo 10 do capítulo 4 ele diz que houve canibalismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem crianças me ouvindo, mas, por favor, leiam Lamentações 4:10. A que ponto chegou Israel? A que ponto chega um povo quando abandona seus princípios, a sua fé, e o pecado entra? E as maiores vítimas são as crianças. Quando um casal entra em conflito, as vítimas são as crianças principais. Quando um casamento desmorona, são eles que saem gemendo. Quando um pai está desempregado, são elas que sentem primeiro o efeito. Jeremias gritou na sua alma e disse: calamidade, calamidade existe em Israel, porque as mães abandonaram seus filhos, não têm o que comer, as crianças estão nas ruas pedindo pão, esmolando. E aí ele fala: oh Deus, misericórdia, Senhor. Ele fala aqui da terceira causa. Capítulo 2, versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Não manifestaram a tua maldade para restaurar a tua sorte, mas te anunciaram visões e sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Aqueles que deveriam ser porta-vozes da mensagem de Deus não pregaram a mensagem de Deus, não levaram a mensagem de Deus para o povo. Aqui diz, os teus profetas te anunciaram visões falsas, falaram aquilo que vocês queriam ouvir para satisfazer os seus desejos e não repreenderam vocês. Por isso vocês foram para o cativeiro, porque vocês se tornaram incorrigíveis. Você vai me perguntar assim: Norival Júnior, você vai continuar assim, narrando tanta desgraça, meu irmão? Pelo amor de Deus, muda esse negócio. Eu já não estou aguentando mais, estou com vontade de sair correndo daqui. Irmãos, quando eu li esse texto, eu chorei. Eu já tinha lido isso algumas vezes antes, mas agora foi diferente, porque eu penso nas crianças. Pensei,
nas crianças. Há alguns meses atrás, isso foi no ano passado, eu fui a uma escola para fazer a oficina de afeto para as crianças do 5º ano. Eu já falei isso numa reunião nossa, mas eu vou falar de novo, porque pode ter gente que não viu, não ouviu, tá bom? E quando eu cheguei lá, eu falei sobre as montanhas mais difíceis que todos nós passamos na vida. As montanhas significam dificuldades. Tem que escalar, tem que se esforçar, tem que botar força para você vencer aquela dificuldade. Depois que eu falei, as crianças ouviram, eu pedi que eles fizessem as suas montanhas. E esse garotinho aqui fez as 3 montanhas da vida dele. As 3 montanhas. A primeira montanha colocou assim: eu estou sozinho. A segunda ele colocou problemas em casa. E a terceira, a saúde do meu avô. Digo, saudade do meu avô. E olha o que ele escreveu aqui em cima, irmãos. Aqui em cima. Vou botar bem pertinho da câmera. Está destacado de amarelo. Tio, me ajuda. Tio, me ajuda. Tio, me ajuda, tio. Eu nunca tinha visto aquele menino, gente. Nunca tinha visto ele. Eu vim para casa, eu li essa cartinha dele. No outro dia eu voltei à escola, conversei com ele muito tempo. Ele abriu o coraçãozinho dele. Chama-se escuta sensível. Ouvir sem julgar, sem acusar, numa linguagem não violenta, não agressiva. Você ouve apenas, você suspende o julgamento, você apenas ouve o pecador. Aquela criança depois me deu esse outro desenho. E aqui ele desenhou um anjo que veio tirá-lo da terra, do sofrimento. Veja que ele colocou aqui, ó, vida, a vida dele está debaixo da terra. Ou seja, esse menino vivia num sofrimento onde ele não suportava mais a sua existência. E em cima ele escreveu assim: obrigado por me ajudar a superar a vida. Quando você lê Jeremias e você lê Lamentações, na perspectiva da infância, você começa a perceber o sofrimento desse povo e um sofrimento maior ainda na vida das crianças. Mas aí, a partir do final do capítulo 2, o profeta começa a apontar saídas, começa a apontar direções, começa a apontar o caminho da esperança. Amém, aleluia. Ele começa assim no versículo 18: o coração de Jerusalém clama ao Senhor. Olha aqui. Ó muralha de Sião, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, dia e de noite, de dia e de noite. Não dê sossego nem descanso, nem pare de chorar. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o seu coração perante o Senhor. Levante a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera o que fizestes assim. Aqui o profeta Jeremias começa a mostrar para a gente qual a primeira saída para quando existe uma crise como essa. É a confissão e o arrependimento. Porque a desgraça chegou aos pequeninos. E Deus se comove. A misericórdia do Senhor, Deus toma para si, Deus coloca no seu coração a miséria daquele povo e vem socorrê-lo. Isso chama-se misericórdia. Quem falou isso para a gente hoje foi o irmão Santareno, numa aula maravilhosa. Ele falou o que é misericórdia, né? Vem de 2 palavras, miséria e coração. Ou seja, Deus coloca no meu coração a miséria do outro, o sofrimento do outro, para que eu possa socorrê-lo. Não é uma questão só de empatia, é uma questão de socorro divino. Deus vai me usar você
para socorrer o outro que está na sua miséria, inclusive espiritual. Primeira saída que o profeta aponta: chorar em todo tempo, confessar o pecado e arrepender-se. Segunda saída que ele aponta para a gente, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por isso, irmãos, a esperança é uma arma, é uma força poderosa que vem do Espírito para que a gente possa superar os momentos mais difíceis da vida, inclusive como esses, né? Como esses. A certeza de que eu posso trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que o profeta está dizendo aqui? Israel, olha para o seu passado, olha para tudo que Deus fez, olha quem o Senhor escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te deu os seus estatutos, o Senhor te deu uma terra, o Senhor te deu um templo, um santuário, o Senhor lhe concedeu tantas glórias. Olha, traz à memória o que pode te dar esperança. Traz a sua memória agora aqui, irmão, o dia que o Senhor te chamou, o dia que Ele te salvou. Traz a sua memória aquele primeiro amor que você viveu, aquela alegria de anunciar o Evangelho, aquele fogo que você tinha pelos grupos familiares, aquela vontade de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. Traz ao seu coração as bênçãos que Ele te deu. Traz ao seu coração, sabe, tudo que o Senhor te concedeu, as experiências, os dons espirituais, aquelas experiências que você teve, aqueles quebrantamentos, aqueles momentos de louvor, de adoração. Traz ao seu coração tudo isso. Coloca isso diante dos seus olhos e você vai ver a bondade do Senhor. Sabe o que o profeta falou depois do versículo 21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No versículo 22 ele diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, grande é a sua fidelidade. Daqui para frente ele começa a engrandecer o nome do Senhor. A esperança começa a encher o coração do profeta. E aí vem a terceira saída que ele aponta para o povo de Israel. Ele diz assim: lembre-se da misericórdia do Senhor. Lembre-se da misericórdia. Quem foi que te tirou do Egito com o braço forte? Quem foi que abriu o mar vermelho para você passar? Quem foi que te sustentou no deserto? Quem foi que abriu o Jordão para você entrar? Quem foi que te deu pós dessa terra? Quem foi? Lembra-se da misericórdia dele? Eu estou lembrando aqui da misericórdia do Senhor na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida do meu casamento, na vida dos meus pais que estão aqui me ouvindo hoje. O cuidado dele. Traz à memória agora tudo isso. Lembre-se da misericórdia dele. E lá no versículo 26 ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor. Aqui está a última palavra do profeta ao povo. Aguarde, meu irmão, a salvação, a misericórdia, o livramento do Senhor. Mas para isso você tem que ter esperança. Você tem que renovar a sua esperança. Você precisa trazer à memória os feitos do Senhor. Você precisa resgatar a sua história com Ele. Hein? Faz uma biografia da sua vida, escreva uma biografia, pega um caderno, fala o seu testemunho, relata a sua biografia, a sua relação com Ele, todos os feitos dele na sua existência. No capítulo 40, ele fala algo maravilhoso. E assim, terminando o texto do profeta, para a gente encerrar essa ministração, o profeta diz: esquadrinhemos os nossos caminhos. Faz isso. Quando eu trabalho com meus meninos, sabe o que eu peço a eles? Para eles falarem das coisas que estão escondidas. Falo do iceberg, falo das montanhas, tudo que eu peço para eles é para eles relatarem os caminhos deles, as histórias, as experiências deles. Aí ele diz assim: esquadrinhemos o nosso caminho e provemo-lo e voltemos para o Senhor.
O convite agora do profeta é: voltemos para o Senhor. Eu quero fazer um convite à igreja a se voltar para o Senhor, a colocar os seus olhos no Deus de Jacó. Renove a sua caminhada com Deus, meu irmão. E aí eu faço agora uma pergunta muito importante para vocês. Haveria alguma similaridade entre aquela época que o profeta Jeremias viveu e o momento que nós vivemos hoje em relação às crianças que estão aí? Eu faço as perguntas a vocês. Quem ouve o grito das crianças? Quem ouve o grito das crianças que têm fome hoje? Em tantas nações da Terra, em alguns lugares, essa situação chega a ser espantosa, trazendo imagens devastadoras de crianças, pele e osso. Quem ouve o grito dessas crianças? Quem ouve o grito das crianças nos campos de refugiados, que foram abandonadas, muitas vezes, tiveram seus pais mortos, perderam tudo, saíram de casa só com o chinelinho no pé? Quem ouve o grito dessas crianças? Quem ouve o grito das crianças nas periferias dessas grandes cidades, irmãos? Crianças que muitas cidades vivem catando lixo. Quem ouve o grito dessas crianças? Será que Deus não está acolhendo na sua imensa bondade o grito dessas crianças? Será que Deus não está alertando a igreja do Senhor para que a gente faça algo pelos pequeninos? Há esperança para as crianças? Há esperança para os pequeninos? Quem ouve o grito deles? Quem ouve o grito da criança abusada verbalmente, tratada aos gritos, sem a mínima consideração? Eu ouço alunos meus falando que os seus pais falam: você vai virar bandido, você não vale nada, você é um safado. E eles choram por causa disso, porque ouvem isso de quem não deveriam ouvir. Palavras ferem muito, irmãos. Quem ouve o grito das crianças que são abusadas fisicamente, tratadas com violência, na pancada? Eu não gosto de fazer brincadeirinha com esse negócio de que no passado eu fui educado no chicote, no umbigo de boi. Eu não queria ser tratado assim. Graças a Deus eu tive pais que souberam me disciplinar, mas nunca usaram de violência contra a minha pessoa. Graças a Deus. Mas quem vai ouvir o grito dessas crianças que são machucadas, literalmente feridas, e muitas vezes nos hospitais os médicos identificam que o problema não foi uma queda, foi a violência dos próprios pais? Quem vai ouvir o grito dessas crianças? Quem vai? Meu Deus, quem vai ouvir o grito das crianças abusadas sexualmente? Quem? Quem, meus irmãos? Abusadas por aquelas pessoas que deveriam respeitá-las e protegê-las. Quantas crianças das nossas escolas estão aí sofrendo, abusadas, carregam essa marca pro resto da vida, tornam-se adultos vulneráveis, crentes feridos, se convertem ao Senhor, mas aquela marca fica, não conseguem perdoar, sofrem uma vida inteira por causa de um abuso que sofreu lá na infância. Quem ouve o grito das crianças que não conseguem nem um pouquinho de atenção e de afeto? Quem? Tem crianças com fome de afeto, fome de pai, fome de presença. Criança não quer presente, quer presença. Dia das Crianças está aí. Hoje alguém falou: não comprei presente. Eu ouvi alguém falando: mas eu vou sair com meus filhos, vou brincar, vou correr com eles, vou jogar bola. É isso que eles mais querem, é a presença. Quem ouve o grito das crianças que sofrem com pesadelos noturnos à noite, nos seus quartos, porque passam o dia todo diante de um celular, de um tablet, vendo jogos violentos, desenhos animados violentos, filmes, e muitas vezes até mesmo coisas ligadas à pornografia? Quem?
Quem vai ouvir o grito dessas crianças? Quem vai ouvir o grito das crianças solitárias e aprisionadas em suas casas? Crianças que não saem do cercadinho das suas casas, irmão. Crianças que não sabem diferenciar o que é uma galinha e o que é um pato. Não sabem. Quem vai? Crianças que não têm contato com a natureza. E os pais perdem a oportunidade de ensinar a seus filhos que existe um Criador. Como você vai ensinar que existe um Criador se você não põe essa criança em contato com a criatura? Quem vai ouvir o grito das crianças cujos pais, por preguiça ou falta de discernimento, não se conectam ou não conectam seus filhos com a palavra de Deus? Eu fiz 10 perguntas. Quem vai ouvir o grito dessas crianças? Quantos meninos crescem em comunidades cristãs, tornam-se adultos completamente hostis ao Evangelho, sem conhecer a Bíblia, sem nunca ter lido a Bíblia? Quantos? Crianças cujos pais não conectam seus filhos com a palavra de Deus. Eu estou falando aqui de grito de crianças famintas espiritualmente. E por isso eu quero terminar esta ministração. Já que amanhã é o dia das crianças, e Jeremias fala sobre o sofrimento das mães, e o sofrimento dos filhos, das crianças de peito, e das crianças nas ruas pedindo esmola, pedindo pão, num tempo de desolação e falta de esperança. Eu quero lançar aqui para vocês, pais, para você, igreja do Senhor, algumas sementes de esperança. Nós somos semeadores de esperança. A primeira delas é: conecte-se com seu filho. Eu vou pedir aos papais. Quando a gente abriu quando eu entrei aqui para fazer essa ministração, eu me conectei virtualmente. Estou vendo vocês aqui. Estou vendo vocês. Estou vendo Viseu, Grazi. Grazi está linda, bonita, Grazi. Olha, linda. Né? Estou vendo vocês aqui. Eu me conectei. Eu estou cheio de alegria vendo vocês. Cheio de alegria. Conecte-se com seu filho. Faz uma conexão com ele. Física, emocional e espiritual. Conheça seu filho. Conviva com ele. Conte, compartilhe para ele a sua história, suas experiências, suas vivências. Meu pai sempre conversou muito comigo sobre a vida dele. Lembro da última ocasião que eu estive com ele no hospital, quando ele fez uma cirurgia cardíaca. Eu já era um homem, já tinha mais de 40 anos. Papai foi fazer uma cirurgia cardíaca e eu passei a última noite com ele no hospital, antes da cirurgia. E eu não sei porquê, ele começou a contar um monte de histórias, como ele conheceu minha mãe, começou a falar quando eu nasci, por que ele me deu o nome dele. Muita coisa linda ele falou comigo. A alegria que ele tinha de me ter como filho. Eu falei, meu Deus, será que papai está se despedindo de mim, meu Deus? Não é possível. Ele está aqui, ele está abrindo o coraçãozinho dele, contando tantas coisas. Falou do meu avô, falou do avô dele, contou relatos da vida dele, de criança, de infância, adolescência. Eu saí dali apaixonado. Quando eu entreguei o meu pai para o médico, eu falei, doutor, por favor, me devolve esse homem, ele é muito precioso para mim. Cuida dele, cuida do coração dele. E graças a Deus eles me devolveram meu pai. Meu pai se conectou comigo. E essa conexão vem através dos vínculos, das histórias que nós temos. É o meu filho. Eu vejo aqui, às vezes, Luísa conversando horas com Priscila, conversando horas com Elisa. Isso é conexão. Mas isso tem que ser feito desde pequenininho. Então, conecte-se com ele fisicamente. Fisicamente quer dizer, junto, colar, tocar um no outro. Emocionalmente, perceba as emoções dele, os sentimentos dele.
Porque se você não perceber, Bigodinho vai notar na escola que ele não está bem. Bigodinho vai perceber que está infeliz. Né? E espiritualmente, escreva o seu nome na certidão de nascimento do seu filho, nascimento espiritual. Leve seu filho a Jesus, ore com ele, leve-o a Cristo. Segunda semente, revele Jesus ao seu filho com sua vida, e não apenas com palavras. Revele, demonstre isso. Filho, você quer ver Jesus? Olha para o seu pai. Olha para o seu pai. Filho, você quer ver Jesus? Olha para sua mãe. É assim que a gente revela Cristo. Sendo pequeno Cristo. O que é um cristão? Cristiano, quer dizer, pequeno Cristo. Aquele que representa o caráter de Cristo na Terra. Então, mostre isso a ele. Não apenas por obrigação de ler mulher Bíblia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso não é suficiente. Seu filho precisa ver Cristo em você. Isso é semear esperança. Fale ao seu filho sobre a beleza e a pureza da igreja. Fale para ele da igreja. Conte as histórias da irmã Valtir para ele. Conte as histórias de irmãos mais antigos da igreja. Conta isso, conta os feitos do Senhor. Fala como Deus revelou Cristo, nos revelou Cristo e a igreja. Fale, a igreja é a coluna e base da verdade. Ensine seu filho a amar a igreja. Se ele não amar a igreja, ele vai amar o mundo. Se você não valoriza um grupo familiar, se você não participa de nenhuma reunião de grupo familiar, nem online, nem presencial, se você não frequenta as reuniões, seu filho não vai amar a igreja. Ele vai amar o mundo. Ele vai amar o mundo. Portanto, isso é semear esperança. Quantas vezes eu vi as minhas meninas pequenininhas nas reuniões do grupo familiar chorando na hora de oração, na hora do louvor. Mas você tem que levar. Você não tem que ter preguiça. E isso é semear esperança. A igreja é lugar de esperança. Ensine seu filho a ser ético e a ter responsabilidade social. Ensine seu filho a ser ético, a ter responsabilidade social, a gostar das pessoas, a cuidar de pessoas. E pode começar isso cuidando de um animalzinho. Ensine seu filho a cuidar de um animalzinho, a ter responsabilidade com esse animalzinho, alimentar, dar água para ele, cuidar dele, proteger esse animal. Dali para cuidar de pessoas é um pulo. Desperte essa sensibilidade nele, ética, participativa, colaborativa, né? Isso nos torna mais humanos. E aí eu termino aqui falando uma frase que eu li uma vez que eu gostei muito, né? Crie seu filho não para ser o melhor do mundo, mas ser o melhor para o mundo. Uma pessoa que vai ser útil às pessoas, à sociedade e principalmente útil à igreja. Então, você deseja ser semeador de esperança no coração das crianças, no coração dos irmãos, na vida das pessoas com quem você convive. Alguns meses atrás, o Ministério Infantil distribuiu um kit memória. Os pais que têm crianças pequenas vão lembrar disso. Kit memória. Dentro desse kit, dessa sacolinha, tinha um monte de coisas lembrando as histórias que eles estudaram na escolinha presencial, para eles não esquecerem o que eles aprenderam lá. E aí um desses kits tinha uma sacolinha com sementes de girassol, pedindo para que eles plantassem o girassol, um vasinho, inclusive, para que esse girassol crescesse, eles pudessem plantar no solo, ou numa vasilha maior, para que ele pudesse crescer e dar flor. Na verdade, esse exercício de cuidar da semente, plantar a semente, regar a semente, esperar crescer, até o girassol nascer e abrir, é um exercício de esperança, de paciência. E é para mostrar às crianças que por trás de uma sementinha e de uma planta tem um Criador. Se nossas crianças não descobrirem a importância do Criador,
descobrirem que o Criador é real na vida deles, dificilmente eles vão entender o pecado, a queda do homem, o afastamento desse homem do seu Criador e a necessidade de um Salvador. Toda a base da doutrina começa no Deus Pai, Criador, até chegar ao Deus Espírito, Consolador. Então, essa semana, a Lucélia, a mãe do Caio já está um homenzinho, um rapazinho, né? A Lucélia ela postou no seu Instagram a foto do girassol, aberto assim. Coisa mais linda, irmãos. Aqui em casa foi uma festa. Eu não sei se a Lucélia está aí presente hoje, mas se ela não tiver, que alguém fale isso para ela. Nós fizemos uma festa aqui em casa, quando vimos aquele girassol lindo aberto ali, né? O que ela fez com o Caio? Ela ensinou ao filho dela as verdades da palavra, através de um girassol. O kit memória, na verdade, é um kit esperança. Então, seja semeador de esperança, né? Tornemo-nos semeadores de esperança na vida dos nossos pequeninos e na vida dos nossos irmãos. Vamos repreender essas palavras de morte, palavras de acusação, palavras de autoritarismo, palavras que vão magoar os outros. Vamos ser porta-vozes de palavras de esperança. E, por fim, eu quero ler para os irmãos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? Quando ele diz, no capítulo 15, versículo 13, o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Semeador de esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança.